Olá, querido aluno do quinto ano, como vai você? Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Aprenderemos hoje sobre ampliação e redução de polígonos. Abra a sua apostila na página 257. Bom, para ampliar ou reduzir um polígono, nós devemos manter a medida dos ângulos e multiplicar as medidas de comprimento dos lados por um mesmo número. Mas preste atenção. Se essa medida de lado que você tiver for igual a 1, o polígono não se altera. Se for maior do que 1, o polígono aumenta. E se for menor do que 1, o polígono diminui. No exercício número 3, nós vamos realizar uma atividade em que nós devemos desenhar polígonos semelhantes aos já desenhados, multiplicando as medidas dos seus lados pelos números. Veja só, mas nós vamos prestar atenção que, se essa medida for igual a 1, o polígono não se altera. Se a medida for maior do que 1, o polígono aumenta. E se a medida for menor do que 1, o polígono diminui. Então, veja só, para o hexágono, a medida é igual a 1, então o polígono não se alterará. Você repetirá o desenho do polígono aqui. Para o paralelogramo, que tem como medida 5 décimos, ou seja, menor do que 1, o polígono vai diminuir, então você reduzirá as medidas do lado pela metade. E para o polígono, que tem como número 2 de medida de lado, você vai ampliar este polígono, ou seja, o triângulo ele ampliará. É muito importante que você não apenas reduza pela metade ou multiplique as medidas por 2 no sentido de ampliá-las. É muito importante que você preste atenção que nós devemos manter a medida dos ângulos, certo? Então, a medida dos ângulos ela deve ser mantida quando nós ampliamos ou quando nós reduzimos um polígono. Agora vamos pensar a respeito de algumas questões. Todos os triângulos equiláteros, eles são semelhantes entre si? Triângulos equiláteros são triângulos cujos os ângulos internos medem 60 graus. E como todas as medidas dos lados são iguais, o que torna esse triângulo equilátero, e como todas as medidas dos lados são iguais, a razão entre os lados correspondentes de dois triângulos equiláteros, ela vai se manter. Então, todos os triângulos equiláteros, eles são semelhantes entre si. Todos os triângulos retângulos, eles são semelhantes entre si? Não. Veja só, vamos voltar lá no exercício 2, no item B, da página 256. Nós temos aqui dois triângulos retângulos. Nós percebemos que eles não são semelhantes entre si. Todos os quadrados são semelhantes entre si? Sim. Por que todos os quadrados eles são semelhantes entre si? Porque os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. E como todas as medidas dos lados elas são iguais, a razão entre os lados correspondentes desses dois quadrados também se mantém constante. Todos os retângulos são semelhantes entre si? Não. Por exemplo, um retângulo que mede 5 e 7 centímetros e outro com lados de 6 e 10 centímetros. Eles não apresentam a mesma relação entre os lados correspondente, apesar de terem ângulos internos com as mesmas medidas. Então, eles não são semelhantes entre si. Todos os losangos são semelhantes entre si? Não. Por quê? Pois os losangos correspondentes, eles nem sempre apresentam as mesmas medidas. Agora vamos pensar o seguinte: uma figura pode ser ampliada ou reduzida infinitamente? Não há limites para ampliarmos ou reduzirmos uma figura. Mesmo que essa figura ela seja muito grande, ela pode ainda ser ampliada. E mesmo que ela seja ainda muito pequena, ela pode ser reduzida. Então, não existe limites para ampliar ou reduzir uma figura. Então, ela pode sim ser ampliada ou reduzida infinitamente. Vamos lá. Você sabia? O conceito de semelhança de figuras é muito utilizado na arte. Veja uma obra do artista Maurits Cornelis Escher. Nós temos aqui uma obra de 1959, Limite 3,
Quem foi esse artista? Bom, Maurits Cornelis Escher nasceu no ano de 1898 e faleceu no ano de 1972. É um artista holandês que ficou conhecido por utilizar padrões e transformações geométricas em suas obras, além também de explorar o infinito e as construções impossíveis. Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês famoso por seus trabalhos com ilusão de óptica. Apesar de ser conhecido por sua originalidade e pela sua habilidade, ele era visto pela classe artística como intelectual demais e poético de menos. Mas ele deixou uma produção de 448 litografias e xilogravuras e mais de 2.000 desenhos e esboços, além de ter ilustrado também livros, tapeçarias, selos e murais. É muito importante que você entenda as principais técnicas utilizadas por Escher, que foram a xilogravura e a litografia. A xilogravura consiste em criar desenhos em relevo em um bloco de madeira, sobre o qual se aplica tinta. Já a litografia, usa-se um pedaço de pedra plana desenhando-se por cima. Então, essas eram as principais técnicas empregadas por Escher. Na página 260, solicita que você e sua família pesquisem obras de Maurits Cornelis Escher, que você utilize o quadro a seguir para fazer alguns registros e que, se puder, imprima uma imagem dessa obra e colhe-a nesse quadro. E que, posteriormente, você socialize com seus colegas as impressões sobre as obras de Escher, e dos conhecimentos e curiosidades que você descobriu sobre a obra escolhida. Assim sendo, separei uma obra de Escher para apreciarmos. Veja só, temos aqui uma obra em que a técnica empregada foi litografia, ou seja, usou-se um pedaço de pedra plana desenhando por cima. O artista holandês Maurits Cornelis Escher, ele fez esta obra, essa litografia, observando a imagem formada sobre a superfície de uma esfera refletora. Esta obra chama-se Mão com Esfera Refletora e tinha como medida 32 por 21 centímetros e meio. Note que o desenhista, ele vê uma imagem de quase a totalidade do espaço à sua volta. Nós podemos perceber as 4 paredes, podemos perceber o chão, o teto deste lugar em que ele se encontra. É como se o artista ele estivesse fazendo um autorretrato em uma esfera refletora. Se você quiser imprimir a imagem desta obra e colocar no seu material, fique à vontade. Se não, pesquise outra obra com a sua família deste importante artista holandês. Perceba que esse artista, ele utiliza em suas obras padrões e transformações geométricas e também explora o infinito e as construções impossíveis. Essa é uma obra que o conceito de semelhança de figuras está sendo muito utilizado. Na página 261 e 262, nós temos a proposta de uma atividade para ampliar e reduzir uma imagem usando um editor de imagens. Como não será possível realizarmos essa atividade juntos, substituiremos a atividade. É necessário que você compreenda os conceitos de ampliação e de redução. Então veja só, a empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. E ao lado nós podemos ver aqui o seu logotipo. Então, este é o logotipo da empresa Menina Louca. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e bottoms com seu logotipo. Para isso, a gráfica ela teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Veja só, esta foi a imagem que a gráfica apresentou à empresa Menina Louca. Nós temos aqui o logotipo original, aqui nós temos o logotipo ampliado e o logotipo reduzido. Veja essas alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que esta ampliação está boa? E esta redução? Bom,
Na figura apresentada pela gráfica, nós podemos perceber que há uma distorção. A imagem parece mais achatada ou mais alongada, distorcendo assim as características da imagem original. É importante que você compreenda que, ao reduzir ou ampliar uma figura, os ângulos e proporções eles devem se manter, garantindo que as medidas elas sejam alteradas, mas que a forma ela se mantenha. Ou seja, esta imagem reduzida e esta imagem ampliada, ela não é compatível com essa imagem original. Nós temos aqui, então, que ao reduzir e ao ampliar essa imagem, nós temos, então, ao lado, a ampliação e a redução correta desta imagem, deste logotipo da empresa Menina Luca. Percebe-se que o desenho feito pela gráfica, ele não é semelhante ao desenho original. A redução também não é semelhante ao desenho original, porque o formato está diferente. Já no segundo caso, nós temos a ampliação. Já neste caso, nós temos a ampliação e a redução da figura original, mantendo as formas originais deste logotipo. Então, nós podemos perceber que o desenho feito pela gráfica não são semelhantes. Não podem ser considerados, assim, uma redução e uma ampliação da figura original. Na página 263, você deve compor um desenho na malha quadriculada, na página a seguir, usando 3 das figuras geométricas apresentadas. Então, você tem aqui figuras geométricas, você vai escolher 3 destas, com estas mesmas cores, e vai construir nessa malha quadriculada um desenho. Depois, nós vamos, então, copiar o desenho que o colega fez na malha quadriculada. Para realizar essa atividade, nós teremos, então, que solicitar a um colega que nos mostre o desenho que ele fez na página 264 e copiá-lo aqui. Depois que você copiar este desenho, analise as afirmações e coloque V para aquelas que são verdadeiras e F para as falsas. As figuras geométricas que você e o seu colega fizeram são semelhantes? Cada medida de lado da figura geométrica menor é a metade da medida do lado correspondente da figura geométrica maior? As duas figuras geométricas não são semelhantes, pois os ângulos são diferentes? O perímetro da figura geométrica maior é o dobro do perímetro da figura geométrica correspondente menor? Lembre-se que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. É preciso que você analise com muita atenção o desenho construído por você na malha quadriculada e o desenho copiado, o desenho do seu colega, que você reproduzirá nessa malha quadriculada abaixo. Apresentando qualquer dúvida na compreensão destas atividades, você pode solicitar esclarecimentos à sua professora. Estamos à sua disposição. Um super beijo!